Muito bem. E aí, o que nós pensamos? Pô, o mesmo processo que a gente fez para a evasão, ou seja, eu tenho que pegar os dados no banco de dados, cada linha é um aluno e as colunas são essas coisas que vocês estão vendo aqui. Nós pensamos assim, pô, nós podemos fazer isso para qualquer coisa. Numa instituição privada, por exemplo, em que eu tenho pagamento de mensalidade do aluno, eu posso descobrir, eu posso tentar prever quem vai se tornar inadimplente. Inadimplência é uma realidade sempre em instituições privadas, né? Isso aí porque existem diferentes fatores, ainda mais agora na pandemia, né, cara? Pandemia, inadimplência deve ter sido braba demais. Então a gente pode prever, por exemplo, inadimplência. E não no intuito de, tipo, vou prever inadimplência para poder chegar lá e falar, cara, você é um caloteiro. Não tem nada a ver isso. É só simplesmente, pô, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno a se manter no curso? Porque muitos alunos que estão em escolas privadas sofrem para poder pagar. Então, tipo, tá vendendo almoço para comprar a janta e pagar a faculdade, tá ligado? Então, é correria. Eu conheço um professor mesmo que é amigo meu, cara, que o cara, na época ele fez faculdade de matemática, ele fez uma instituição privada e ele trabalhava o dia inteiro de pedreiro e aí regaçava à noite fazendo faculdade, tá ligado? E a vida do cara foi essa. Hoje o cara é doutor, tudo mais. Nossa, eu fico assim, eu curto muito a história dele, porque é um cara super humilde assim, um cara que já é lá, manja pra caramba de matemática, doutor e tal, mas manteve a sua humildade aí durante toda a carreira. E esse é um cenário comum, né? Então, eu posso prever inadimplência. Posso prever um monte de coisa, cara. Prever um monte de cenário. Tudo com a mesma técnica, tudo com os mesmos passos. Então, quais são os passos? Pegamos o banco de dados, extraímos os atributos. O trabalho maior, vocês estão vendo que é preparar o dado. Alguns pegaram CSV pronto, alguns pegaram XLS pronto, beleza. Mas você tem que fazer alguma coisa para trabalhar com o dado. Nem que seja substituir, por exemplo, vírgula para ponto. Você tem que fazer alguma coisa para conseguir botar o dado lá dentro do ECA e conseguir fazer o processamento. Isso vai funcionar para qualquer ferramenta de machine learning, seja o ECA, seja um TensorFlow, qualquer ferramenta vai passar pelo mesmo processo, né, cara? Que é aquele processo lá do KDD lá. Seleção, pré-processamento, transformação, aí chega no machine learning, depois interpreta os resultados, como alguns já estão fazendo aí também. Então, pegamos isso e falamos assim, cara, vamos tentar descobrir o que leva um aluno a se empregar. Aí, beleza. Aí viemos aqui na classificação, portei o arquivo ali, como vocês viram, removi alguns atributos que estão vazios, percentage split, 66% para treinar. Qual é o meu atributo-alvo? O meu atributo-alvo é esse aqui, ó, emprego. Esse atributo emprego, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele tem dois valores, sim e não. Sim é quando o aluno conseguiu, durante a faculdade, independente do semestre, conseguiu um emprego na área. Então, emprego na área. Tem a questão de estágio, que é esse outro atributo aqui, ó, estágio na área, e aqui emprego na área. Então, a gente tem essas duas respostas aí. Interessante que o dado de estágio, ele é menor que o dado de emprego. E nós colocamos esse atributo recentemente. Falando, cara, será que fazer estágio na área influencia a previsão de quem vai ter emprego na área? Então, a gente colocou essa hipótese. Estranhamente, o dado de estágio é menor do que o dado de emprego. Isso é muito louco. Pode ser que nós já tenhamos alunos que já entram na faculdade empregados na área. E temos isso mesmo. Como é que é? Ou seja, Quem não fez estágio, não tem a probabilidade não aumentou de sair empregado? Exata. Então, não é que a probabilidade não aumentou. O número de pessoas que fizeram estágio na área na faculdade é menor do que o número de pessoas que, aqui ó, tá 1053, que conseguiram emprego durante a faculdade na área. Sim. Isso pode ser porque nós temos alunos na FATEC Guará, por exemplo, que já entram empregados na área e vão fazer a faculdade. Pô, já é técnico, por exemplo, na área, ou já atua nos cursos lá de gestão empresarial, já atua na área, por exemplo, de administração, e aí faz a faculdade lá para poder melhorar na carreira, né? Outro item, professor, é a Oi? lei, né? Outro item é a lei que não permite estagiário trabalhar 8 horas. Exatamente. Aí a Também empresa já contrata ele em vez de fazer legal. colocar o estágio.
Olha que da hora. Então, olha que interessante, né? Tipo, nós temos então esse outro caso. Gente que já entra direto empregado porque não pode trabalhar 8 horas como estágio, só 6, né? Então, isso é muito legal. Então, o que que nós queremos, né? Não queríamos, não, queremos. Pô, o que que faz o aluno conseguir emprego? Nós queremos saber se a nota influencia ou não. Então, nós pegamos esses atributos, incluímos aqui, isso aqui já estava na evasão, no estudo da evasão. Aproveitamos esses atributos. E pegamos aqui emprego, estágio e tudo mais. E vamos lá na classificação. Vou selecionar aqui o J48 como o algoritmo para iniciar a análise. E aí, atributo-alvo emprego. Eu quero saber o que leva ao emprego. Por isso que o atributo-alvo é o emprego. Então, start. Beleza. O que nós conseguimos? Nós conseguimos uma árvore interessante, com 76% de acerto. 76% de acerto. Muito bem. A árvore não é pequena, ó. Tá vendo que a cidade é um parâmetro que entrou aqui com afinco, né? O algoritmo olhou para a cidade e falou assim, cara, a cidade influencia. Nós temos um monte de tipo de cidade aqui, ó. Cidade para todo mundo é lado aqui, beleza. Mas eu falei assim, cara, eu não quero uma árvore tão complexa assim, que a cidade, porque tem cidade aqui em Campinas, que aqui é cidade de nascimento, não é cidade de residência da pessoa de nascimento. Então a gente não tinha esse dado da residência, beleza, né? Então eu vou arrancar a cidade, vou tirar a cidade. Vou tirar a cidade, vou rodar de novo aqui, atributo-alvo emprego, start. Cara, eu tirei a cidade e eu tenho uma árvore de 75%, ou seja, a minha árvore piorou 1% só. Mas eu tenho uma árvore muito mais simples agora. Ou seja, eu tenho atributos que podem ser mais comuns para os usuários, para os novos alunos. Então, se eu tenho alunos matriculados hoje e eu quero saber quem vai ter emprego, eu posso jogar esses caras aqui e eu tenho 75% de chance de acertar. Ô, Lucas Guedes, boa noite aí. Cirilão chegou aí também, é nóis. Então, qual que é o grande lance aqui, cara? Eu não estou satisfeito com esse 75%. Então, tem uma aluna que está trabalhando comigo, a Bárbara, e ela está aí trabalhando agora, pensando aí, analisando, investigando artigos e tudo mais, sejam artigos acadêmicos ou artigos mesmo publicados por gente de RH e tal, que possam nos dar indícios de atributos que nós temos que olhar. Ou seja, nós precisamos de especialistas ou precisamos nos especializar naquele dado para que nós possamos fazer uma análise melhor. Temos um algoritmo que roda aí uma certa assertividade? Temos, mas a gente não está satisfeito com isso aqui. Vou meter um outro algoritmo aqui que roda bem também, o RapTree, por exemplo. Vou rodar nesse cara, ó, RapTree rodou melhor, sem a cidade, 76%. Beleza. Vou pegar um outro cara aqui, vou pegar aqui o Random Tree, também roda uma árvore, 71%. Vou pegar um outro aqui que roda várias árvores, ou seja, ele monta várias árvores, que é o Random Forest. Floresta mesmo, né? Vamos ver se ele roda esse cara aí e consegue nos... Tá construindo. Pô, 78%, mas esse cara não nos dá a visualização de árvore aqui, né? Eu consigo extrair o modelo dele e tal, mas pela resposta do ECA, mas não consigo visualizar esse modelo aqui, mas com 78%. Muito bem. Eu vou aproveitar que eu estou num algoritmo de classificação e vou explicar uma parada que está lá embaixo, que eu falei que eu iria explicar há um tempo atrás e ainda não expliquei, não nos aprofundamos. Vou aproveitar aqui agora. Eu queria que vocês me perguntassem ou que vocês dissessem como que vocês acham que nós poderíamos melhorar o resultado disso aqui. Lembrando, o problema é o que leva um aluno a conseguir emprego durante a faculdade. Essa é uma informação que a gente tem dentro da FATEC Guará, mas a gente ainda não chegou em resultados que a gente acha aí satisfatórios. Esses são os atributos que nós temos. E aí, digam aí. Dúvidas, perguntem, tudo mais, mete o louco. Só mais um exemplo para a gente se divertir. Alguém? Disponibilidade de tempo? Disponibilidade de tempo. Interessante, cara, interessante. Eu estou perguntando
Estou perguntando isso porque vamos supor que o aluno, indiretamente, às vezes ele tem algum compromisso de casa, né? E ele não tenha a disponibilidade para trabalhar em si, né? Ou Aham. eu quis dizer a jornada, outros afazeres Sim, que sim. impediriam dele trabalhar. De repente, um aluno que mora longe, aí até chegar na faculdade, de repente, o tempo não é um complicador. Da hora. Da hora. Isso é um negócio a pensar. Já vou Pegando a botar linha do isso. Cirilo, se no Oi. caso de mulheres se engravidaram, aí resolveram parar a faculdade e voltar depois, ou... Legal, legal. Uma coisa que quando eu estava na FATEC aconteceu, até o último ano, professor, foi o pessoal que passava em outras faculdades. Ah, Aí tinha uma trocava galera. de faculdade. Isso eu vi que diminuiu, sabe, ô Tainara? Isso diminuiu com o tempo, mas antes tinha mesmo. A galera passava em outra faculdade e aí vazava. E largava a É, FATEC. é. Interessante, interessante. Uma coisa que pode ajudar, não sei se alguém tem mais alguma ideia, pode falar aí, é que esse dado aqui, ele considera alunos que se formaram e alunos que evadiram também. A gente pode fazer um trabalho só com alunos formados, por exemplo. Ou seja, se você está aí com o seu dado e você começa a analisar, você fala assim, cara, tem um pedaço aqui que eu vou jogar fora, que eu acho que está atrapalhando. Nessa análise de empregabilidade, quem evadiu não me interessa muito. Porque a faculdade não contribuiu com esse cara tanto. Porque o cara evadiu, né? Então, quem se formou, ok. Então, eu posso pegar só os formados e fazer uma análise em cima dos formados, né? Dos ex-alunos que se formaram e alunos matriculados também que já conseguiram emprego. Esse é um outro caminho aí. Ô, Leandro, aí você É, tem a diferenciação do aluno que entra trabalhando, mas que não trabalha na área, ele entra trabalhando em outra área, que não tem nada a ver com a Legal, formação. Lucão. Fantástico, cara. Nós temos esse dado. Ele não tá aqui, né? Não tá nos atributos, mas nós temos esse como tirar esse dado aí. Da hora também, cara. Da hora. O tempo, o motivo lá, a gravidez e essa questão se a pessoa já entrou trabalhando fora da área. Que Da foi o meu hora. caso na época. Aham. E aí eu vejo isso, esse é um fator que eu até falo para os caras hoje mais enfaticamente, eu falo assim, cara, se você trabalha fora da área, você tem grande chance de terminar a faculdade e continuar trabalhando fora da área. Exatamente. Porque você tá num trampo e você tem uma grana, né? Você tá recebendo uma grana. Então você fala, cara, eu vou sair desse trampo para tentar arriscar uma outra carreira. Não é uma decisão fácil, é uma decisão meio complexa de se tomar. Cirilo ia falar alguma coisa aí? eu acredito que é mais ou menos dentro dessa área. Eu ia perguntar justamente isso. É Top. parecido ali, de repente você está trabalhando. Eu estou dizendo meu caso, porque na verdade eu não estava eu fiz a faculdade, mas eu não trabalhei na área. Aham. E tanto no curso técnico também. Na verdade vendia marmitex, mas não estava. Né? Aham. Então eu não sabia se isso daí era levado em consideração Da e se o hora. trabalho que vocês falam é um trabalho regular também, né? Registrado na carteira, tudo bonitinho, ou É, não, é trabalho informal. isso a gente não tem, cara. A gente tem só se a pessoa. Isso aqui são dados, esse dado de emprego, estágio. Toda vez que o aluno vai se fazer a rematrícula, ele preenche um questionário. E aí ele coloca lá se ele está trabalhando e se é na área ou não, se fez estágio, se é na área ou não, tá ligado? Então, essa é um dado do aluno mesmo, então a gente não tem esse dado tão detalhado. Mas esse fator aí que vocês colocaram é muito interessante. O Kleber até mandou ler o que o diga. É um comportamento, cara, eu não tinha pensado nisso. Ó, apesar de aconselhar os alunos nisso, olha como é que é legal, cara. A gente precisa trocar ideia de machine learning para a gente poder começar a se infiltrar. E aqui eu tenho especialistas do negócio, todo mundo que for aluno, né, cara? Então a gente consegue perceber aí as coisas, né, cara? Alguém mais quer colaborar aí? Já colaboraram pra caramba, já ajudaram a Tem gente, a né? questão de troca de cidade. A pessoa está Não no sei Vale se do meu áudio Paraíba. ainda tá. Ai, desculpa. Não pode falar, Tainara, o Cirilo tá verificando o áudio lá. Então, às vezes a pessoa está lá no Vale do Paraíba, está no meio da faculdade, mas consegue uma proposta para ir para São Paulo. Aham. E a pessoa troca de cidade e acaba, vou ganhar mais, vou
trocar de faculdade, por exemplo. Aí Saquei. abandona o curso na FATEC. A gente tem uma coisa que não está aqui contemplada, mas tem lá, que é o motivo de trancamento. Esse é um dado mais recente, não era Ok. coletado há 10 anos atrás, mas é um dado aí que deve ter uns 4, 5 anos pelo menos. Então eu posso também verificar esse motivo do trancamento, que é uma coisa que a galera já mapeou mais recente, da hora. Muito bom. Então, observe, se alguém quiser falar, pode Uma falar aí. outra coisinha ali Fala aí, Cirilo. dentro do... Quando você falava que às vezes a pessoa está trabalhando ou fez estágio ou não sei se o meu áudio está indo ou está indo para trás. Tá indo. Sobre quando a pessoa faz estágio na camaradagem. Aquele estágio de papel. Estágio, mas foi estágio o de amigo, papel. o rapaz lá. Isso. Saquei. Tem esse lado também. Tem que verificar essa parada aí. Eu não sei se a gente tem esse detalhe. Porque até se a faculdade tiver isso, não tem como ela aceitar, né? Mas eu acho que a faculdade nem verifica essa questão. Mas é um dado aí para se verificar. Interessante, cara. Interessante. Talvez pedir para o aluno responder alguma coisa, né? Não, tipo assim, você fez o estágio na camaradagem, o aluno vai falar que não, né? Mas falar assim, pô, o quanto que o estágio agregou para sua carreira. Aí falar, pô, o cara, por esse índice, então a gente pode, através de uma informação indireta, inferir alguma coisa que vai nos ajudar a fazer a análise. Da hora demais. Porque isso acontece com quem já entra trabalhando fora da área, porque o cara que trabalha ele não tem tempo para fazer estágio. Exatamente. Perfeito, cara. Perfeito, já me ajudaram pra caramba, hein? Nós vamos processar esses dados. Semana que vem eu trago novas informações, hein? Semana que vem já trago novas informações aí, porque a gente consegue aí já colocar esses dados para analisar. Show de bola. Vai que aumenta o número aí, né, cara? Então isso é algo muito legal de se fazer. Ou seja, é o mesmo trabalho, cara. O mesmo trabalho. E aí, independente da técnica, se é classificação, se é clusterização, se é detecção de regra de associação, o processo é sempre o mesmo. O que eu quero aproveitar e explicar aqui? Ó? Eu quero explicar esse cara aqui. Ó. A matriz de confusão. Mas para explicar a matriz de confusão, deixa eu abrir aqui um calque da vida aqui. Eu espero que vocês não se confundam na matriz de confusão, né? Mas pode ser que aconteça também. Então, se você acontecer, vocês me falam que daí eu vou explicar de um outro jeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Jogar a matriz de confusão. Jogou de uma forma bem ridícula. Muito bem. Vou fazer a matriz de novo aqui assim, ó. AB. Aí, classificado como. E aqui é não, A igual a não. B igual a sim. Se considera maiúsculo e minúsculo aí. Aqui é 1103. Aqui é 66. Aqui é 262. E aqui é 89. Bem, como saber se a minha porcentagem é boa ou não? Eu vou pegar duas matrizes de confusão. Aqui deu 78%. E aqui eu vou pegar uma que deu 76%. Beleza? Então, essa segunda matriz de confusão aqui, ó. Essa segunda matriz de confusão, ela tem aqui 1067, 102, 254 e 97. Beleza. Cara, o que eu tô querendo olhar nessa matriz? Isso aqui, essa matriz de confusão, é a partir dela que é calculada a porcentagem de instâncias classificadas corretamente. E eu vou explicar como. Lembrando, o atributo-alvo aqui é o emprego. Então, eu vou jogar aqui em cima, ó, emprego. Então, o não é se o aluno teve na faculdade emprego ou não. Então, é sim, tive emprego, não tive emprego. Beleza? Na área, importante. Então, como é que eu interpreto a matriz de confusão? Aqui, nessa linha, nós temos... deixa eu mutar aqui só. Nós temos nessa linha todo mundo que não teve emprego na área. Nós consigo botar minutos. Todo mundo que não teve emprego na área. Beleza? Essa linha é a linha do não. E essa linha é a linha de todo mundo que
teve emprego na área do curso. Beleza. Tudo bem até aí? Ei, cadê vocês? Ei, tudo bem? Ah, então tá bom. Show de bola. Por que eu estou explicando devagar? Porque agora é a hora que pode até haver uma confusão na matriz de confusão. A matriz de confusão, ela representa o quanto o algoritmo se confundiu ao aprender. E como que ela é feita? Como é que ela é construída? Vocês lembram que no algoritmo de classificação, a gente usa 66% dos dados para treinar e 34% dos dados para validar? O que esse cara fez? O que o algoritmo faz aqui então? Ele, com 66% aleatórios, ele treina e cria essa árvore. Ponto. Depois ele pega os outros 34% e joga na árvore. Cada um dos outros 34%, ele vai jogar lá no topo dessa árvore. Pum, jogou no topo da árvore, onde é que cai? Tum, 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 tum. Ah, caiu no sim. Mas vocês concordam que nós estamos trabalhando com 34% de dados que já estão rotulados? Ou seja, são os outros 34% de alunos, nesse caso, que eu já sei se eles conseguiram emprego ou não. Vou pegar o dado aqui e vou mostrar para vocês. Espera aí. Por quê? Nessa hora a cabeça de vocês bugou. Vocês falam assim, como assim, mano? Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir esse cara aqui. Beleza. Vou excluir essa coluna aqui. Muito bem. O que o algoritmo fez? Ele pegou aleatoriamente 66% aqui. 66% das pessoas. E criou a árvore. Beleza. Vamos supor que ele pegou esses caras aqui, ó. Os que estão em vermelho, ele usou para treinar. Vermelho. O que isso significa? Significa que estes outros aqui foram usados para validar a árvore. E é exatamente com esses outros 34% que o algoritmo vai saber se ele acertou ou se ele errou. Por quê? Lá no final de cada linha já existe um rótulo. Emprego não, emprego sim. Ó. Ou seja, eu já sei se essa pessoa teve emprego ou não teve emprego. Eu quero saber se o algoritmo aprendeu direito. Então eu pego essa pessoa que é sim, jogo naquela árvore gigantesca e vejo se ela caiu num sim. Se ela caiu num sim, o algoritmo acertou naquela linha. Mas se ela cair num não, quer dizer que o algoritmo errou naquela linha. Deu para entender até aí? Sim. Galera? Sim, aí no caso você está validando o resultado, né? É isso? Isso. A árvore é ela foi criada com 66%. O algoritmo aprendeu a árvore. E aí, com os outros 34%, ele vai validar. Eu vou precisar só fazer uma mudança de cenário aqui, porque nós estamos numa fase um pouco complicada da paternidade, da maternidade, em que a criança faz birra, e aí acho que o barulho não vai ser muito agradável para a nossa aula. Então, eu vou fazer só uma mudança aqui e a gente já retoma. Então, 34% são usados para treinar, para validar, e 66% para treinar. Vocês entenderam o esquema? Como é que é o processo? Dá amém para mim. Se não entendeu, eu explico de novo, cara. Porque isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante. Ele pega os 66% e gera a árvore, certo? E gera a árvore, exato. E os 34% ele joga em cima dessa árvore. Exatamente. Joga nesse pinball aí.
Virou um pinball, né? A árvore virou um pinball. Onde que vai cair? A bolinha vai... Caiu no sim. Só que olha só, quando eu jogo o aluno aqui em cima, já que essa árvore é uma árvore de alunos, quando eu jogo um aluno aqui em cima, eu já sei se ele teve emprego ou não. Observem, 100% dos dados vão ser usados para machine learning. Só que existem duas etapas. Existe uma etapa de treinamento e existe uma etapa de validação. A etapa de treinamento é feita com a maior parte dos dados, 66%, e a etapa de validação é feita com o resto, 34% dos dados. Então, as linhas em vermelho foram usadas para criar a árvore. Perfeito. Legal. E as linhas em branco vão ser usadas para validar. Então, eu peguei aqui o aluno, vou pegar o nome de um aluno aqui, Rosicrey. O aluno Rosicrey está aqui, ó. Ele teve emprego na área. Beleza? Evadiu, não se formou, mas tudo bem. Ele teve emprego na área. Legal. Eu vou pegar o Rosicrey e vou ver. O PP do Rosicrey, ele é o quê? Deixa eu ver. O PP... Ixi, tá praga. Cadê o Rosicrey? PP do Rosicrey. 78. Ok, ou seja, ele progrediu 78% do curso. Então é maior que 28,57. Beleza. O turno do Rosicrey. Deixa eu fechar aqui. O turno do Rosicrey é noite, tarde, tarde, noite. O que é? Deixa eu olhar lá. O turno do Rosicrey. Cadê o turno? É noite. Então vai vir para cá, ó. Noite. Qual foi a forma de ingresso do Rosicrey? Ah, foi... Deve estar para cá. Onde é que tá? Vestibular. Então ele vai cair em alguma linha aqui que já não dá mais para ver porque a árvore ficou muito grande, né, cara? Então, o que a gente tem? O Rosicrey vai parar em algum momento, em alguma folha que a gente chama lá embaixo. Ou sim, ou não. Só que a gente já sabe que o Rosicrey é sim. Ele teve emprego. Se por causa da árvore ele cair no não, significa que ele é uma instância classificada incorretamente. Ele é sim, mas o algoritmo entendeu que ele é não. Deu para entender o que é uma instância classificada incorretamente? Não. Não? Então, beleza. Vamos pegar aqui. De novo, o Rosicrey, ele está aqui em cima. E ele vai caindo. Tum, 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 tum. Vai chegar uma hora que ele vai chegar ou numa caixinha de não, ou numa caixinha de sim. Cada vez que ele vai caindo no pinball, é uma condição que é feita na árvore. Beleza, Tainara? Certo. Certo. Chegou aqui então, ó, ele chegou aqui embaixo. Aqui é um sim. Se o Rosicrey, que desceu a árvore toda, tum, 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 e dependendo dos valores que ele tem em cada atributo, ele caiu num sim, eu já sei que ele conseguiu emprego, e o que eu estou fazendo com o Rosicrey é validando a árvore. A árvore não está certa. Lembre, a árvore ela aprende, mas não com 100% de Tá, então a árvore está validando aquela informação com base no que ela fez primeiro. Isso. Então eu já sei, isso aqui é o dado que eu sei, que é o dado real. O dado real é o Rosicrey teve emprego. Beleza? Beleza. A árvore não sabe disso. Porque a árvore não foi treinada com o Rosicrey. O Rosicrey está fazendo parte dos 34% dos dados de validação. Entendi. E aí o Rosicrey cai no sim. Se o Rosicrey caiu no sim, opa, o que o algoritmo faz? Ele compara. Caiu no sim e o Rosicrey tem o quê? Sim no emprego. Ótimo. Instância classificada corretamente. Se o Rosicrey caiu no não, pela árvore, não, por ser diferente, instância classificada incorretamente. O que isso muda? Muda o seguinte, ó. Agora vamos para a matriz de confusão. Se o Rosicrey, a matriz de confusão começa assim, ó. Vazia. Tudo zero. O Rosicrey, ele é um cara que é sim. Ou seja, ele é sim. E ele foi classificado como não. Ou seja, ele foi classificado como não. Não é A ou é B? Vamos lá, participe comigo. A. Ah,
Então, o Rosicné foi classificado como A. Ele vai cair aqui, ó. Aliás, não aqui, né? Aqui. Ele é sim e foi classificado como não. Ele é dessa linha, mas ele não foi classificado como corretamente aqui, como B, como sim. Ele foi classificado como não. O que significa isso? Significa que essa instância ela foi classificada incorretamente. E aí o algoritmo vai fazer isso com todos os alunos dos 34%. Joga um, tum, sim ou não? Tarará. Eu já sei o que ele é e eu quero saber como é que o algoritmo classificou. Então são duas coisas que a matriz de confusão mostra. O que o dado é e o que eu entendi daquele dado. O que o algoritmo entendeu. Então vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar os valores. Agora nós vamos interpretar a matriz de confusão para ver se a gente entendeu mesmo a fundo aí como é a classificação. Eu tenho aqui, somando isso aqui, 351 alunos que sim, eles conseguiram emprego na faculdade. Dos 351 alunos, 262 foram classificados como A. Como não? Como não? Então vou pegar aqui, ó. Vou somar. Por que é importante olhar a matriz de confusão? Depois eu vou para a priori até, mas eu preciso falar a matriz de confusão porque já vou aproveitar o momento. Aqui eu vou somar também. Eu tenho 1.169 alunos. Tudo isso aqui são 34% dos meus alunos, ou seja, 34% para validação. Aqui não tem os 66%, só tem os 34%. Então, eu tenho 1.169 alunos que são A, ou seja, eles não conseguiram emprego durante a faculdade. Pelo menos eles responderam que não. Desses caras, 1.103 foram classificados como? Como não? Como não. Eles são não e foram classificados como não. Ou seja, o algoritmo acertou ou errou com esses 1.103? Acertou. Acertou. Perfeito. Matriz de confusão, você tem que aprender a olhar isso aqui, ó. Você olha sempre a diagonal principal. A diagonal principal mostra o que acertou. A diagonal secundária mostra o que errou. Então, pode ser que a gente tenha aqui sim e não, mas eu poderia ter, por exemplo, sol, chuva e nublado. Poderia ter 50 opções aqui também. Então, a matriz pode ficar gigante. Depende de quantos valores possíveis nós temos naquele atributo. Beleza? E matriz de confusão só vai existir se o atributo alvo for um atributo nominal. Se for um atributo numérico, nós vamos ter um índice de correlação. Não vai ser matriz de confusão. Então, a matriz de confusão é só para atributos nominais como alvo. E aí, então, nós temos aqui, ó, 1.103 são da linha do não e realmente foram classificados como A, como não. Estão na coluna A. Perfeito. Ele acertou. 66 somente foram classificados, eles são não, ou seja, são alunos que não conseguiram emprego, mas a árvore, ao aprender, entendeu que eles eram empregados. Perfeito. Vamos para baixo. Eu tenho 351 alunos que eles têm emprego, ou tiveram emprego na faculdade. 262 deles foram classificados como? Como não? Como não. E 89 somente foram classificados corretamente. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Se eu fosse calcular aqui porcentagem de certo, porcentagem de errado, seria assim, ó. Porcentagem de certo, 89 dividido por 351. Porcentagem de errado, 262 dividido pelo total aqui, 74%. Aliás, eu fiz o contrário, né? Perdão, né? O certo, vou fazer de novo, que eu fiz o contrário. O certo, eu faço o certo no errado. O certo
Ah, não, eu fiz certo o bagulho, né? Eu que viajei aqui. Não, tava certo, né? Tava certo, exatamente. O certo tava certo, exatamente. Fiz 89. Deixa eu dar Ctrl Z de novo aqui. Então, o certo é que deu um número tão assustador aqui que eu falei, caramba, mano, e tá certo, o número assustador tá certo. Por isso que eu quero mostrar pra vocês que olhar pra essa porcaria desse número aqui, ó. Cadê? Esse número aqui não quer dizer quase nada. Eu preciso olhar pra matriz de confusão. Isso aqui pode me enganar muito. E vocês estão sendo enganados por esse 76 aqui. Fiquem vendo comigo, ó. O certo. Porcentagem de certo. 1.103 dividido por 1.169. 94%. Porcentagem de errado. 66 dividido por 1.169. 5%. Muito bem. O que significa isso? O que vocês entendem que o algoritmo aprendeu? Vocês acham que o algoritmo aprendeu a falar a quem vai ter emprego? Sim ou não? Pensa. Não. Ele aprendeu o quê? A classificar quem não conseguiu, né? Não conseguiu emprego. É. Cara, ele acertou quem não conseguiu emprego, o algoritmo aprendeu 94%. O que não leva uma pessoa a emprego. Isso ele aprendeu. Com 94% de acerto. E só 25% de acerto ele teve ao aprender quem vai ter emprego. Ou seja, para aquilo que eu estou investigando, o algoritmo não está bom. Apesar de que o valor aqui é 76%. Por que é 76%? Vamos ver se a gente chega nesse valor. No total, quantos foram... Vou somar aqui, ó. O total de instâncias testadas foram 1.520. Quantos estavam certos? Eu tenho isso, mais isso, verdinho. Aliás, deixa eu pegar B4. O A3 mais o B4, esses são os certos. Deixa eu dar F2 aqui. Dividido por 1.520. 78,42, que é o resultado desse algoritmo aqui de baixo. Foi o que eu fiz? 78,42. Ou seja, olhando quem ele acertou, caramba, mano, acertou 78%, hein? Pô, que algoritmo monstro! Mas, daquilo que eu realmente estou investigando, que é o que leva alguém ao emprego, ele só acertou 25%. Ou seja, eu preciso olhar para a matriz de confusão. Vocês entenderam a importância da matriz de confusão? Ainda deu uma confundida em vocês, mas eu vou agora num outro exemplo para a gente poder refazer todo o processo. Para ver se a gente pega firme. E aí? Vocês estão tristes? Tá meio confuso ainda. Tá meio Show. Ô Guarino, o número de instâncias com conseguiu emprego é muito menor com relação ao que não conseguiu. Aí no treinamento, será que isso influenciou a montagem dessa árvore? Certamente influenciou. Eu poderia fazer uma coisa importante assim, eu poderia sortear a mesma quantidade de alunos que não conseguiram emprego para ter ali a quantidade homogênea. Alunos que conseguiram, alunos que não conseguiram. Uma forma de fazer isso é tirar quem evadiu. Por isso que eu falei, nós ainda temos que investigar só a galera que se formou. Porque quem evadiu já não vai interessar, tá ligado? Tipo 50% para 50%. Exatamente. Nessa proporção. Pô, aqui eu tenho 30% de alunos que conseguiram emprego, né? 60% praticamente, é um pouco mais até talvez, que não conseguiram emprego. Então vamos fazer tudo de novo. Vou apagar aqui. Vamos fazer aqui agora. Com o que ele falou, deu uma luz, assim. Deu uma luz? Você trabalhando acho, com dados equivalentes, acho que fica mais fácil ter uma resposta.
Isso, pode ser que melhore o resultado, pode ser que melhore até a aprendizagem do algoritmo. Tem que fazer, testar. Então, aquele lance, de novo, voltar ao começo da aula, que o Anderson falou que ele estava pegando o dado, jogando para cá, jogando para lá, aquela lá, torcendo, tal. Então, ou seja, eu posso ter várias visualizações do meu dado, posso mudar as linhas, as instâncias agora não vão ser isso, vão ser outra coisa. É o mesmo conjunto de dados, é o mesmo banco de dados que eu estou usando, mas eu posso ter diferentes visões, que é a ideia do cubo. A visão de cubo, eu posso ter diferentes visões de um cubo. Então, eu posso fazer isso para poder investigar realmente mais a fundo um problema. Vamos fazer aqui de novo. Ó. Quais são as instâncias classificadas corretamente? Essa linha é a linha do não. E nós temos aqui o A é não e o B é sim. Todo mundo aqui é não. Todo mundo, eu já sei que é não. Mas dessas pessoas, 1.067 foram classificadas como? Não. Não. Como não. Foram classificados corretamente. Ops. E aqui eu tenho a linha do sim. Dessas, eu tenho aqui instâncias classificadas corretamente. Quantas instâncias foram classificadas corretamente? No sim. 97. 97. Diagonal principal. Beleza. Vou pegar aqui a porcentagem, então, de acerto. Quantos que eu tenho no total? Eu tenho aqui ó, a soma de todo mundo que é sim, que eu validei, foram 351 pessoas. A mesma quantidade do algoritmo lá de cima, hein? E aqui eu vou pegar e vou somar a mesma quantidade também. Beleza. Quanto de não que realmente acertou? Se eu olhasse só para o não, eu vou pegar a quantidade de nãos certos dividido pela quantidade de nãos. Ou seja, eu tenho os nãos certos dividido pelos nãos todos. 91%. Muito bem. Vou agora pegar os sims certos e dividir pela quantidade de gente que é sim, que teve emprego. 27%. Aquele algoritmo de cima havia dado 78% de assertividade. Ó, 78%. Essa matriz é a matriz desse cara. Vocês lembram quanto que tinha dado de acerto aqui? Do sim? 25, não foi? 25%. Exatamente. Ou seja, esse algoritmo que está dizendo que nós acertamos 78%, ele só acertou 89%. E o de baixo acertou 97%. Mas observe uma coisa comigo. O de baixo, que é esse cara aqui, ó, ele está com 76% de acerto ao todo. Ou seja, eu tenho um algoritmo que está falando que está acertando 78%, eu tenho um algoritmo que está falando que está acertando 76%. O que está acertando 78% acertou, vou fazer o cálculo de novo aqui. Isso. Somar. Acertou 89, dividido por 351, 25%. E o outro acertou 27%. Qual dos dois é melhor para descobrir, para falar? Não estou dizendo que perguntando se os dois são bons, hein? Estou dizendo qual dos dois é menos pior para falar o que leva um aluno ao emprego. O de baixo. O de baixo. O de baixo, porque ele entendeu melhor. Um pouco melhor? Um pouco melhor, 2% melhor. Mas entendeu melhor. E olha só que interessante. Ele teve, no total, mais erros. Por quê? Porque, na verdade, aqui, ó, no não, aqui errou só 66. E aqui errou 102. Então, o não diminuiu a porcentagem de acerto total. Mas eu preciso olhar para a matriz de confusão em busca daquilo que eu estou investigando. Se eu estou investigando o sim, eu preciso olhar para a matriz de confusão e buscar o sim nela. E o sim não está bom. Vocês concordam que o sim não está bom? Sim. Então esse é um problema muito sério para nós. Beleza? Perguntas, dúvidas, comentários, críticas, sugestões? Cara, Fala aí. Tá beleza não. A cabeça explodiu de novo aqui. Falei, Eu vou fazer o convite para eu não estender a matriz de confusão. Eu vou fazer o seguinte. Assiste de novo esse pedaço depois. Vou disponibilizar a aula no YouTube. Assiste de novo. Aí a gente conversa na segunda-feira se entendeu ou não. E aí eu faço uma nova explicação. Porque senão não vai adiantar nada eu ficar atacando o número para cá para lá, né? A gente tem uma bagaça aí.
nesse caso, não seria melhor aplicar, pelo pouco que eu li, o aprendizado da máquina supervisionado? Esse aprendizado, ele é supervisionado, Tainara. Mesmo com erro? Isso. Toda vez que a gente pega um dado e rotula esse dado, ou seja, eu tenho não, 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 sim, 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 eu estou dizendo para o algoritmo o que é a verdade, o que é o dado real. Ou seja, eu estou fazendo um aprendizado supervisionado. Beleza? Quando eu não rotulo, por exemplo, técnica de clusterização, eu não uso rótulo. Então, ela é uma técnica de aprendizado não supervisionado. Sacou? Então, nesse caso, deveria aumentar o número de ter mais dados. Então, mais alunos, no caso. Mais alunos, pode ser que isso resolva, pode ser que não. Não é uma regra. Não é só por ter mais dados que ele vai acertar mais. Vai ajudá-lo a entender melhor. Pode ser, mas depende dos atributos. Pode ser que os atributos sejam insuficientes. No meu feeling aqui, os atributos não estão sendo tão bons para empregabilidade. Beleza? Entendi que, por exemplo, se tivesse mais alunos, né, mais informação, mais alunos, ele ia ler mais e ia poder... Isso. E aprender mais sobre o sim. Isso. Mas aí, quando você diz os atributos, Leandro, no caso, seriam mais perguntas que levassem ele a ter um conhecimento mais específico do que a gente quer. É isso aí. Botar mais coluna. Aprender. Tacar mais coluna aqui. É isso aí. Esse é o ponto. O Brandon perguntou qual a diferença de um algoritmo para o outro. Não entendi, Brandon. A diferença de processamento deles? Porque um aprendeu mais que o outro. Isso. Provavelmente as métricas que eles usam são diferentes. Então, as medidas estatísticas de um e de outro são diferentes. Mas pode ver que, tipo assim, você pode mudar o algoritmo e tudo mais, não adianta, cara. Você não vai ter um algoritmo, nossa, só funcionou com esse. Você não vai ter, cara. Então, você vai ter um valor muito próximo. Então, tipo, não adianta só ficar trocando algoritmo. A gente troca o algoritmo para ver se melhorou 1%, melhorou 2% e tal, mas não vai ter melhorou 10% esse algoritmo. Não, porque as técnicas são muito semelhantes, né? Então, os algoritmos todos são bons. Depende mesmo dos dados. Beleza? Então, o que vai demandar real mesmo a qualidade dessa assertividade ou do que a gente está buscando é a nossa base, é isso? É isso aí. É a nossa base. Nós precisamos investigar bem o problema. Cara, o que vocês estão fazendo não é um trabalho de manipular dados somente. Vocês não estão fazendo um trabalho de análise de dados. Tá? Tipo, vou pegar o dado, analisar o dado, fazer um gráfico, o quê? Não, cara. O trabalho com dados ele é profundo, é um trabalho de pesquisa. Por isso que senso crítico, análise crítica, raciocínio lógico são habilidades, né, que vão, no futuro, ser muito mais importantes do que hoje. Já são muito hoje, mas vão ser muito mais importantes. Então, tipo assim, isso gera grandes mudanças na sociedade, né? Com a educação que a gente está ferrado, cara. A gente não vai ter a galera pensando desse jeito que não. Imagina, nós estamos aqui, olha só, nós acabamos de misturar aqui regra de 3, tabela verdade, isso que é uma tabela verdade também. Então, tabela verdade, para quem já viu lá na parte lógica e tudo mais, se alguém não viu, isso aqui é uma tabela verdade, pode ser considerada uma tabela verdade. Então, tipo assim, a gente tem um monte de conceitos, assim, cara, de raciocínio lógico que são misturados na hora de analisar, né? Então, isso não é tão simples de fazer. Então, o que eu vou pedir para a galera? Assistam novamente, tá gravada a aula, vocês assistam novamente, por favor, e aí, assistindo novamente, vocês verifiquem se deu para entender. Não deu para entender? Segunda-feira eu monto um outro exemplo, um pouco mais simples, um exemplo com uma árvore menor, e a gente trabalha em cima dessa árvore menor e com exemplos com dados menores também. Aqui nós temos milhares de dados, eu posso trabalhar com poucos dados num exemplo mais controlado. Beleza? Beleza. Ô, Leandro, e falando só um exemplo aí, do outro trabalho que vocês fizeram da evasão, como que ficou a matriz verdade? Matriz da confusão. A matriz de confusão? A matriz de confusão, não lembro as porcentagens agora, mas nela a matriz deu um valor bom. Por quê? Nós tivemos 94% na taxa total de acerto, tá ligado? Pra você ter 94% de acerto no total, cara, então você tem que ter muito acerto nos dois, né? Tanto no sim quanto no não. No nosso caso, no formado e no evadido, né, cara? Então a gente tem aí uma matriz de confusão boa.
não lembro as porcentagens agora, mas a matriz para o evadido, ela estava muito próxima a porcentagem do evadido estava muito próxima da porcentagem do formado. Então, por isso que a gente considerou como um bom resultado. Tá ligado? Entendi. Então, não basta só olhar para o dado resumido. A gente precisa olhar para o dado da matriz de confusão. O Breno falou que quando eu estava desenhando o Paint, estava mais fácil de entender. Né? O Color Paint é top, né, cara? Deixa eu pegar aqui e mostrar uma coisa pra galera da questão de regra de associação e já vou mostrar a parte de Web Scrap. Então, gastei aí um bom tempo aí com matriz de confusão, porque é uma matriz confusa mesmo, né? Mas vocês continuem perguntando aí, vamos tirar as dúvidas, é importante a gente entender isso, né, cara? Só observem, a gente aos poucos tá começando a entender que não é só um dado automático, tá ligado? Não é só pegar, olhar um número, pô, beleza, já era, agora vou tacar isso aqui, vou automatizar e vou meter o louco. Ou seja, é um pouco mais profundo que a gente precisa fazer dependendo do caso. Não dá para olhar só um resultado, né? Então a proposta dessa mão na massa é que vocês possam ver. Nós vamos pegar os dados de vocês e falar, e aí, o que deu? Tá ligado? Quando a gente tem detecção de regra de associação, que é o que eu quero falar aqui agora, é mais simples, cara. Não tem muito o que analisar. Você tem a confiança lá, você tem as regras, fechou. Não tem muito o que fazer, né? Já era a confiança, ela é confiável mesmo. Então, o que eu aconselho vocês, né, cara? Eu aconselho que vocês, quando trabalharem com detecção de regras de associação, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um atributo aqui em que a gente perguntou para a pessoa quais mídias sociais ela acessa. Aí um foi lá e respondeu, Facebook, Twitter. O outro respondeu Facebook e WhatsApp. O outro respondeu Facebook, Instagram, TikTok, beleza. Como é que eu faço para lidar com esse dado numa detecção de regra de associação? Eu já comentei isso lá atrás, mas eu quero frisar isso agora aqui. Alguém tem alguma ideia? Esse dado ele não é numérico, não é nominal e não é binário. Como é que eu faço para transformar esse cara num desses três tipos? Alguém? Alguma ideia? Você transforma eles em atributos? Boa. Então eu vou ter aqui, ó, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok. Tive que tossir aqui, né? Então vou pegar Facebook, sim, Twitter, sim, WhatsApp não, TikTok não. Então vou pegar aqui Face sim, Twitter não, WhatsApp sim, TikTok não. Aqui sim, não, não, sim e ainda faltou o Instagram aqui. Não, não, sim. Beleza. O que eu consigo aqui? Fazer isso pode me dar mais padrões. Isso é um feeling e uma experiência que eu tenho com isso. Isso aqui eu fiz, por exemplo, você fala, cara, legal. Nesse exemplo de questionário a gente entende. Onde que eu posso usar isso? Eu fiz isso no meu doutorado. Só que no meu doutorado eu estava analisando comportamento do usuário na web. Então eu tenho, por exemplo, assim, ó, o usuário clicou no botão login. O usuário depois ele foi abriu uma nova página, abriu página A. Depois ele foi, clicou no link X. Ou seja, o que eu fiz no meu doutorado? Eu peguei todas as ações que o usuário poderia fazer, e isso coletado com JavaScript, na interface e tal. Então, imagina a quantidade de ações em um determinado site. Então, peguei todas as ações e cada ação, cada linha é um usuário interagindo e cada coluna é uma ação do usuário. E o que eu faço com essa ação? Eu tenho botão login sim, abriu página A sim, clicou no link X não. Botão login sim, abriu página A sim, clicou no link sim. Botão login não, abriu página A sim, aqui não. Então, o que eu fiz com a interação do usuário foi modelar aquela transação
Então, assim como lá no exemplo do carrinho de supermercado, comprou laranja, banana e maçã. Cada fruta pode virar uma coluna, um atributo. Foi a ideia que o Kleber colocou aí. E aí, com isso, eu tenho a possibilidade de lidar com dados que são diferentes. Então, essa é uma saída muito importante dentro de detecção de regra de associação. Uma transformação de dados que são aí texto para dados que são binários e vão ser facilmente compreendidos pelo algoritmo. Lógico, você pode ter, cara, 200 atributos. E eu processei também dados com 200 atributos. 262, acho que foi o máximo que eu processei. Então, nós temos um limite de atributos no E, que eu não lembro qual que é o limite agora, mas você consegue botar lá, cara, 1000 atributos se necessário. Lógico, eu não fazia isso aqui na mão, né? Eu fazia isso através de código, um código que gerava essa planilha, essa matriz gigantesca aí de atributos, né? Então, só para dar um exemplo para vocês de como que a gente pode modelar um problema. O grande trabalho de machine learning é modelar os dados para depois executar. Analisar gera trabalho, mas modelar, vocês devem estar percebendo que é o grande trampo que a gente tem aí. Deixa eu até abrir o chat aqui para ver se alguém quer comentar alguma coisa também. Fala aí. E aí, pessoas, deu para entender qual que é o rolê para a gente poder sair aí do cerco, né? E conseguir fazer uma detecção de regra de associação? Perguntas, mandem aí. Ô, Guarino, no meu caso, como eu tenho só números e eu tenho um atributo que é nominal, eu usaria por classificação, né? Classificação ou clusterização, mas se você, no seu caso lá, do Rio, é uma classificação porque você já rotulou os dados, você está lá trazendo o termo que a Tainara mencionou, um aprendizado supervisionado, né? Você tem um rótulo. Então é classificação. Beleza? Alguém mais? O Anderson arrumou uma saída para isso aí, né, Anderson? Pegou o dado numérico e criou zonas. Zonas lá que são limiares, né? Se for maior que tanto, menor que tanto, tudo mais, a gente consegue fazer essa parada. Agora que eu vi sua pergunta ali, Brandon, se isso é semântica. Como assim? Não entendi. Que hora que você perguntou isso que eu não vi? Não, é que você estava falando de comportamento do usuário na web. Tem um nome isso, não tem? Ah, tem. Semântica, né? A web semântica é web para trazer significado para a interação, né? E como é que você traz significado? Exatamente pegando os dados dos usuários e tentando relacionar com outras coisas para você verificar o que é aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu procuro lá, por exemplo, café na web, eu estou procurando café. Eu quero comprar café, eu quero ver uma foto de café, eu quero ver o hotel café, o café hotel em Guará. O que eu estou querendo ver, tá ligado? Então, entender o que aquela palavra é para o usuário, o que significa aquilo, qual a intenção dele, isso só se faz se a gente usar machine learning ou alguma outra técnica de inteligência artificial, algum algoritmo de inteligência artificial. É só assim que a gente vai ter a personalização da web e do conteúdo, como a gente tem hoje, né? Recomendação de conteúdo. Pode crer. Beleza? Perguntas, mais perguntas, dúvidas, comentários? Vou passar aqui no codigão, eu tenho 2 coisas para ver ainda, vamos que vamos. O negócio hoje é pauleira. Botei a matriz de confusão, agora eu vou chegar no código, agora que a galera não vai entender nada mesmo, porque daí já tá com a cabeça pifada, já sexta-feira, né, cara? Depois de feriado ainda, meu Deus. E aí, perguntas, dúvidas, comentários? Vou avançar. Bora. Então, bora. Seguinte, então vou deixar esse dado para lá. Beleza. Eu peguei aqui essa planilha, que também está compartilhada com vocês. Posso compartilhar aqui de novo o link, né? Então, vou mandar aqui no chat se alguém quiser acessar a planilha aí para ver os dados ao vivo. Mas eu quero mostrar aqui 2 recursos que a gente já tem dentro do Google Sheets, né? Para poder fazer web scraping. Bem, primeiro a gente tem que entender o que é web scraping. E aqui eu peguei um exemplo. Cara, eu fui descobrindo várias coisas assim, no Google Sheets, também existem dentro do Excel. Nós temos uma função dentro do Google Sheets que se chama import HTML. Ou seja, eu quero importar um HTML para cá, uma tabela HTML. Pode ser uma tabela, pode ser uma lista, alguma coisa assim. Esse dado que vocês estão vendo aqui, ó, ele não é um dado da planilha. Esse dado está vindo a partir de um comando, de uma função, que é o import HTML. Vou apagar aqui, ó, sumiu o dado.
Onde que está esse cara? Se eu vier aqui em inserir, função, eu tenho aqui, ó, o web. Nós temos aqui, eu posso importar um feed, que é um RSS, por exemplo. Site de notícia tem muito. Eu posso importar dados CSV automaticamente, deixar isso dinâmico. Então, por exemplo, eu posso ter um CSV lá no servidor e importar esse dado dinamicamente para a minha planilha. Ou seja, toda vez que alguém abrir a planilha, esse dado vai ser atualizado. Eu posso importar dados de outra planilha, deixar isso dinâmico também. Posso importar um XML ou posso importar HTML. Isso aqui é o scrapping para nós, mas nós não vamos fazer scrapping só assim, não. Vou fazer um scrapping um pouco mais profundo com código. Então, vou mostrar esse, que é um scrapping que vai ajudar em alguns momentos, mas não vai resolver o nosso problema. Então, como é que funciona o import aqui? Ó? Eu quero importar, e eu quero importar da onde? Eu quero importar de uma URL. E aqui é uma URL da Wikipedia, aqui, por exemplo. Qual é a tag HTML que eu estou procurando? E aí eu preciso entender um pouco de HTML, então. Eu acho que todo mundo aqui já mexeu com HTML algum dia na vida. Table. Legal. Qual é a table que eu estou procurando? Se eu botar aqui que é a primeira table, ele está carregando. Beleza. Deixa eu entrar na URL aqui, ó. Vou entrar nessa URL que eu peguei da Covid-19 na Wikipédia. Foi sugerido que este artigo seja dividido em múltiplos. Eu vou entrar aqui, então, ó. Foi sugerido. Esse dado aqui é uma tabela. Então, se esse dado... Deixa eu ver se ele é realmente uma tabela, né? Deixa eu entrar aqui. Ele é uma tabela. Observe. O que é o web scraping? Eu vou varrer a estrutura HTML de uma página ou de várias páginas, isso com código, né? E eu vou pegar o dado que está lá dentro. O texto, por exemplo, que está lá dentro. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso. Import HTML. Se eu boto 1 ali, ele traz a primeira tabela. Se eu trouxer 2, este artigo trata de um evento pandêmico. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Trata de um evento pandêmico. Ou seja, ele está nessa outra tabela aqui agora. Isso aqui também é uma tabela. Deixa eu ver se eu pego o cara aqui certinho. Botão direito inspecionar. Ele está na tabela aqui embaixo. Beleza. Essa é outra tabela aqui. Legal. Muito bem. Ou seja, eu quero pegar essa tabela aqui. Eu quero pegar essa tabela aqui, ó, que tem os dados da pandemia. Isso aqui. Eu quero trazer isso para o Excel. Você poderia copiar aqui, né? Copiou, colou, beleza. Trouxe para o Google Sheets, o Excel não, né? Essa tabela eu testei, a tabela 5. Agora eu posso trabalhar com o dado aqui, cara, ó. Isso é muito legal. Muito legal. Por quê? Porque eu consigo trazer um dado dinamicamente. Se essa tabela mudar, por que eu faço web scraping? Se você pegar ferramentas, por exemplo, como o Zoom, que é Zoom Preços aqui, nesse comparador de preços, o que o Zoom faz é web scraping. Eu posso comparar preços no Zoom. Vamos pegar aqui um produto aqui, por exemplo, a bicicleta aqui. Quer comprar uma bike, quero pedal, fazer pedal. Alguém aí faz pedal? Então tá aqui, ó, 1124, 1208. Como é que o Zoom consegue esses valores? Ele está preparado para varrer esses sites. Ele varre a estrutura HTML desses sites, a procura desse nome de produto. Por isso que muitas vezes você entra em alguns produtos muito específicos e você entra no produto, o produto nem existe, ou cai num produto nada a ver, porque tudo é feito com código, então vai errar também, né? Tem muito processamento de texto nisso, e aí com isso ele identifica lá o produto. Quando você vai lá no site, está lá o site do produto. Vai fazer o redirecionamento para Americanas. E tá lá a bike. Deixa eu ver se é a mesma bike. 17 quilos, aro 29, suspensão. Beleza, não sei se são 17 quilos, mas tá lá. Show de bola. Então tá lá o dado 1124,07, que é exatamente o valor que tá aqui. Show de bola. Como é que ele extraiu isso? Ele está preparado para ler o site da Americanas. Se o site da Americanas mudar a estrutura HTML, o que vai acontecer com o Zoom? Vai dar uma bugada, não vai? Vai dar uma bugada. Pode ser que sim. Tem alguns web scraping que já são mais inteligentes. Tipo, eu estou preparado. Tipo, nós vamos fazer um web scraping aqui específico no código. Vou mostrar para vocês. E se a estrutura HTML do site que eu estou monitorando muda,
o meu scrapping vai morrer, vai bugar. Então, o que é uma coisa muito importante para quem trabalha com scrap, ou seja, eu preciso rodar o scrap operacionalmente, ou seja, todo dia, toda hora eu preciso desse scrapping rodando, como o Zoom. Eles precisam ter um monitoramento disso, se bugou, o que bugou, o que faltou, porque se o site Americanas atualiza, e o site Americanas tem nada a ver com o Zoom, então esses caras precisam mudar o script deles. Pô, tem que pegar o preço ali agora, o preço está aqui, o preço está ali, vocês vão entender melhor no código agora já. Mas nós temos uma primeira possibilidade. O que vocês acharam dessa primeira possibilidade de fazer scrapping dentro do Google Sheets só com uma função? Show de bola, eu quero fazer isso com a ação. Oi? Nice. Fazer isso com a ação. É, mano. Top. O que é? Fala aí, Breno. Você vai fazer uma pergunta? Cara, nessa parada aí eu achei um negócio interessante que quando você entra lá no Wikipedia, por exemplo, né? E você quer achar a tabela que você quer raspar, quando você vai em código-fonte, eu demorei pra cacete pra achar, cara, a tabela. E eu achei esse codiguinho aqui, ó, que eu vou mandar pra vocês. Você roda no console e ele vai listar todas as tabelas mais fácil. Da hora, da hora. O que você pode fazer, Breno, sem sofrimento também, é isso aqui, ó. Vou dar um View Page Source. Lembrando, o Web Scrap geralmente vai rodar nesse código-fonte. Código-fonte que vem do servidor na primeira compilação. Você pode fazer também é meter um /table aqui, ó, e um menor table e vendo onde é que vai cair, tá ligado? Ah, esse cara aqui é a tabela 5, ó. Entendeu? Mas o seu código ali vai resolver isso, que dá para rodar no console, show de bola. Então você pode fazer assim também no Ctrl F na mão ali, se quiser, só para encontrar, beleza? Só dando uma alternativa aí, show de bola o seu código. Seguinte, mas isso aqui é muito limitado. Pô, vou importar uma tabela, sei o quê, mas não, né? Vamos fazer o web scrapping de verdade aqui, ó. Qual que é a notícia agora no site da Globo? Eu vou fazer só um exemplo. Funcionária denuncia presidente do CBF. Vixe, mano, que rolo, hein? Que treta, hein? Caramba. Vou clicar aqui em carregar notícias. Que louco, mano. Ele trouxe aqui as principais notícias da Globo. Eu fiz um web scrapping, um código para fazer um web scrapping para trazer as principais notícias do Globo.com. Beleza? Vocês viram que estava um texto diferente. E aí, quando eu cliquei em carregar notícia, ele foi lá e trouxe, ele leu várias notícias. E trouxe bonitinho só o texto. Sputnik, pedido de cidade. Deixa eu ver onde está isso. Cadê? Sputnik tá aqui, beleza. As principais notícias aí que estão aqui em cima. Muito bom. O que vocês acharam disso? Sem ver o código. Tá faltando o link só. Não, ixi. Pô, é lógico. Eu só queria o texto. Eu não queria o link. A gente pode pegar o link. E aí? Parece magia. Mas vamos lá. Vou dar um botão direito aqui, depois eu mostro como é que vai botar esse botão aqui também. Né? Beleza? Aqui, como é que eu faço para botar esse cara, né? Vou explicar o botão primeiro, que é a parte mais de boa. Você pode vir aqui em desenho, inserir desenho. Aqui em desenho você vai fazer um desenho. Clique aqui, tá ligado? Bota um texto que não seja, clique aqui, de preferência. E você inseriu ali o cara. Vou dar um botão direito para poder pegar esse cara e arrastar ele aqui. E aí, como é que eu faço para ele rodar um código meu? Aí que eu quero mostrar para vocês. Vamos estender um pouco além das 8h30 aí, mas vai dar certo, beleza? Para ele rodar um código meu, eu tenho que vir aqui. Aqui tá em português transferir script, mas na verdade em inglês é assign script, atribuir script. Não sei que tradução foi essa. E aqui eu posso escrever, ó, rode um código chamado Hello World. Hello World. Onde é que está esse código? Essa é a pergunta. Esse código, vou excluir esse cara, foi a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ele está rodando um cara chamado news, de notícias. Esse código, e eu vou compartilhar esse código com vocês, sim, que acabar a aula também, ele está aqui, ó, ferramentas, editor de script. Infelizmente eu não consigo compartilhar esse cara aqui, eu não consigo compartilhar. Ah, tem que bem que dar. Ah lá, some, tá vendo? Filho da mãe, some, ele aparece, depois some. Tem alguma permissão de alguma coisa aí. Esse aqui é um código, aquele código que eu já mandei para vocês, de substituição. E eu fiz um código para poder fazer o web scraping no site da Globo. Pode funcionar em qualquer site, lógico, você tem que mudar algumas coisas ali, mas um código um pouco mais robusto que aquele import HTML para que vocês possam ter aí. E eu comentei esse código linha a linha para que vocês, quando forem se divertir, vocês possam aí
alterar, ter mais flexibilidade, mais autonomia para alterar. Então, vou linha a linha aqui. O que esse cara faz? Eu vou só definir aqui qual é o site que ele vai varrer. Ele vai varrer aqui o site da Globo, a página inicial da Globo. Beleza. E aqui eu tenho um cara dentro do Google Sheets que é o URL FAT. O FAT ele vai fazer uma requisição para dentro dessa URL. Ou seja, via código eu vou consumir todo o código fonte do Globo.com. Então, ele vai fazer isso aqui. Ó. Vou dar exibir código fonte. Isso aqui é o que ele vai trazer para dentro. Tudo isso aqui ele vai trazer para dentro do Google Sheets ali. Tudo. Muito bem. Trouxe tudo isso para dentro do Google Sheets. Ele vai então pegar isso como texto. Ou seja, get content text. Pegou como texto aquele código ali. Beleza. E aqui que está a magia. O que eu quero procurar ali dentro? Eu, quando estava lá navegando, falei, cara, vou preparar um exemplo para os caras. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar as principais notícias. Então, eu vim aqui em inspecionar. Esse é o rolê de web scraping. Eu vim aqui em inspecionar. E aqui em inspecionar eu tenho o link. Ó. Observe que eu tenho a tag A. E a tag A tem uma classe CSS aqui. E tem aqui, ó, highlight link, no picture. Eu peguei esse cara, eu falei, eu quero pegar todos os links que são highlight link no picture. Muito bem. E aí, então, eu fui e fiz aqui uma coisa que aí dá para fazer um curso só disso, hein? Regex, que é Regular Expression, né? Que é expressão regular. Então, o que é uma expressão regular? É uma parada que criaram um dia para você varrer um texto buscando alguma coisa. Para quem um dia já viu banco de dados SQL e tudo mais, lá você tem um like, né? O like faz isso também, mas a expressão regular é muito mais complexa que isso. Aliás, dá para você usar a expressão regular dentro de banco de dados também, né? Dentro de SQL. Então, por exemplo, eu quero procurar tudo que é telefone dentro da página. Todos os telefones dentro da página. Pô, o telefone tem um formato. Parênteses, 2 números, depois 4 números ou 5 números, traço, mais 4 números. Ou pode ser tudo só número, né? Mas tem que ter o parênteses, tem o DDD. Então eu posso fazer diferentes expressões regulares para fazer uma busca dentro do texto. E ele vai trazer para mim todas as ocorrências daquilo que eu busquei, daquela consulta que eu fiz dentro daquele texto. Até aí, vou fazer uma pausa. Alguém já tinha trabalhado com expressão regular ou trabalha hoje com expressão regular, alguma coisa do tipo aí? Trabalho, já vi isso aí há uns 8 anos atrás, quando trabalhava no santuário. Top, Cirilo. O Kleber falou que tá fazendo, olha lá, tá fazendo com Selenium para WebScript, Java estragando, entrou no perfil top. Da hora, Kleber, da hora. Com o Selenium é um negócio que pode agilizar seu lado aí mesmo. Eu vou até falar do Facebook e do Instagram já, o que eles fazem para evitar o web scraping. O LinkedIn também, esses caras tudo aí. Então, expressão regular é só o Cirilão? Alguém mais? Ah, Júlia, para validar campo. Isso é bastante usado, Júlia. Verdade. Expressão regular, eu quero validar se o CPF é um CPF. Então, eu quero saber se tem a estrutura de um CPF. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa aí. Da hora. Alguém mais aí? Manifestem-se aí. Vamos até às 8h40 hoje, hein? Vocês aguentam aí, né? Sexta-feira, né, cara? Vamos que vamos. Que eu tenho que mostrar outra parte do Lucão ainda, hein? Seguinte. O que eu tô procurando aqui? Eu tô procurando algo que começa com a tag A. Depois, eu tenho aqui, vou ter um espaço, vou ter uma busca, vou ter qualquer coisa antes de class, nada ou alguma coisa. Então, esse asterisco representa isso. Eu tenho class, posso ter espaço ou não, alguma coisa antes de highlight link, porque eu posso ter outras classes aplicadas ali dentro. E eu tenho highlight link no picture, exatamente essa combinação. Depois eu posso ter alguma coisa depois disso também. Por quê? Se a gente pegar alguns caras lá para baixo, deixa eu ver se ele faz a busca aqui. Nossa, eu escrevi height link. Highlight link. Sexta-feira é tenso. Hein? Highlight link. Não acredito que eu fiz isso. Aí, beleza. Highlight link. Beleza. Deixa eu ver se eu acho uns caras pra baixo. Vixe, se não achar, eu tenho que pegar aqui, ó. Vixe, bugou tudo, né, cara? Nossa, nem achou nada. Deixa eu ver se ele acha.
Preciso achar uns caras aqui, mas ele não tá circulando pra mim, né? Porque tá muito scroll, né? Ah, aqui, ó, circulou. Beleza. Tem uns caras aqui, ó, que são highlight links. E esses caras eu não quero. Então eu falei, eu quero highlight link, no picture. Beleza, eu quero esse tipo de link. Então, o que vai acontecer é quando você vai fazer um web scrap, você tá achando que tá pegando só uma coisa, tá pegando um monte de coisa. Então, isso pode acontecer com web scrap, por isso que a gente tem que tentar ser muito assertivo ali, às vezes específico. Só que o web scrap tem um problema. Quanto mais específico você for, se o site mudar aquilo, um pouquinho que seja, você vai tomar no zóio, porque o seu web scrap vai quebrar. Né? Então, nós temos que achar o equilíbrio disso e sempre monitorar se está funcionando todo dia, toda hora que eu preciso ou não. Aí isso aqui ele executa a expressão regular, ou seja, eu criei uma expressão regular, eu vou executar isso dentro do texto que eu peguei. Que texto? O texto da página. Então ele vai procurar, vai fazer a busca. Quando ele faz uma busca, eu criei aqui uma lista chamada news para poder guardar todos os textinhos. Só que tem um probleminha. Eu posso rodar isso aqui, ó, aqui no próprio console. Eu vou mostrar para vocês, vocês possam fazer também. Vou mandar imprimir aqui o result. Ou seja, o que ele encontrou? Eu vou mandar ele rodar aqui, ó, a expressão chamada news e vou dar um executar. Isso foi o que ele encontrou. Você fala, caramba, mano, olha o tanto de coisa que ele encontrou fazendo essa busca. E nem mostrou tudo aqui, porque é muito texto para ele mostrar aqui embaixo. Ele escreveu ali em cima para mim, ó. Então aqui, tipo, muito largo, né? A minha saída, né? Beleza. Então, eu não consigo pegar todo o texto aqui, mas ele encontrou muita coisa ali dentro. Show de bola. Por que ele encontrou muita coisa? Porque dentro de uma tag eu tenho outra tag, outra tag, outra tag, dependendo do site, para poder exibir um textinho lá dentro. Os caras fizeram um tag. Quem já trabalhou com HTML, site, tag, um monte de tag. Então eu quero limpar tudo isso. Então o que eu fiz? Fiz um código para limpar. Ou seja, ele vai substituir tudo que for tag HTML por vazio. E aí ele retorna para mim um bagulhinho. Vocês vão ver aqui agora. Sem tag nenhuma, só texto. Vou rodar de novo. Observem. Ele trouxe todas as notícias separadas por espaço aqui, ó. Tem uns 4 espaços, 3 espaços, depende aqui do lugar. O que eu fiz então? Opa, vamos usar um pouco de lógica. Eu fiz uma coisa que dentro do JavaScript chama-se split, né, que é a separação. Eu quero separar o texto a partir de 2 espaços. Então ele vai rodar para mim, ele vai devolver para mim uma lista de notícias separadas por espaço. Então eu tenho aqui assim, ó, notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4, na ordem que está sendo exibida na página também. E algumas vieram vazias, porque na hora que ele fez o split do espaço, ele encontrou só espaço mesmo. E aí que eu fiz depois, aí eu usei um pouco mais de JavaScript para filtrar todo mundo que é diferente de vazio. E aí no final das contas, ele tem aqui a lista de notícias que ele vai exibir ali naquela planilha, como vocês viram. Então existe um rolê. Existe um rolê. Então tá aqui, ó. As notícias estão aqui separadas. Ou seja, web scraping tem muita lógica envolvida. Não é só ir lá pegar e pum, pá. Não, você tem que limpar, você tem que ver o que tá pegando, o que tá vindo o que você quer, tá vindo mais. E aí eu fiz um código semelhante ao que eu mandei para vocês no grupo e vou mandar esse aqui também, para poder varrer a planilha chamada Web Scraping. Então ele pega aqui a planilha chamada Web Scraping, vai desde a primeira linha, preenchendo cada linha com uma notícia que foi encontrada. Então ele faz esse for para ir desde a linha 1, começa no 0, vai a partir da linha 1 e ele vai até a última notícia encontrada e vai preenchendo na coluna A, A1, A2, A3, A4, A5, até quando acabar, preenchendo o título da notícia. E aí, ele vem aqui e preenche esse bagulho aqui no rolê. E aí, o que vocês acharam até aí do rolê? Muito louco. Show de bola. Sexta-feira? Matriz de confusão. Hoje eu separei a noite para poder arregaçar com tudo mesmo, hein? Matriz de confusão e um código ainda para fazer o web scrap, mas vocês que pedirem, lembrando, temos culpados aí para poder nomear. E aí, pessoas, tá beleza?
Vocês vão pegar esse negócio para se divertir depois, né? Eu não quero que vocês também façam, não dá para entender o código todo agora, não sei o que lá. Cara, o que a gente queria fazer? A gente queria fazer o web scraping dentro do Google Sheets. Dá. Tá aqui o código. O que vai variar? Vai variar isso aqui, ó. A sua expressão regular. E isso aqui tem vários sites que você pode testar a expressão regular e aprender. Esse aqui é um, né? Aprenda, construa e teste. Então você pode ir escrevendo a expressão regular. Aqui eu estou procurando tudo que está entre A a Z maiúsculo, né? Então todas as palavras que tenham alguma letra maiúscula de A a Z. Então você consegue aprender aqui. Tem um bagulhinho para você aprender. Ele vai explicando aqui embaixo. Dá trabalho, dá bastante trabalho, mas é um caminho para vocês aprenderem a trabalhar com expressão regular para quem quiser se aprofundar nesse tipo de coisa. O grande lance é, por que eu estou mostrando o web scraping? Porque nós queremos pegar dado. E aí, você vai lá no Instagram, né? Vou pegar aqui o Instagram do Fatecoins, só de exemplo. Olha o que o Instagram faz. Vou dar um inspecionar aqui. Você fala, vou pegar as classes, né? Pá. Você quer lá. Olha aqui como é que chamam as classes, ó. Você fala, o Instagram os caras fazem assim? Não. Eles têm um código que antes da página renderizar no servidor, você consegue fazer isso, você consegue ofuscar o seu código. E cada vez que alguém tentar acessar, vai ser um nome diferente. Ou seja, você não consegue fazer web scraping nesses caras usando o nome de classe. Isso dificulta muito o trabalho, mas dificulta muito o trabalho. O que você pode fazer é tentar ver, não, eu quero pegar o terceiro filho do main. Aí você pode fazer, mas vai dar muito trabalho também. Então, tipo assim, isso dificulta muito. Deve ter alguém com paciência no mundo para poder varrer isso aqui, né? Mas os nomes são todos dinâmicos. Ou seja, isso aqui é uma forma de ofuscar. Facebook faz isso, LinkedIn faz isso, Instagram faz isso. Afinal, tá o mundo inteiro querendo dados desses caras, né? Então, isso aqui é uma forma da gente não conseguir o dado, pelo menos não facilmente. Tem uma forma de fazer, que é pegando o filho do filho do filho do neto, mas dá trabalho pra caramba e nem sempre vai funcionar direito. Além disso, eles carregam outro conteúdo dinamicamente. Aí o que o Kleber fez é a solução. Criar um cara que vai simular um usuário interagindo. Aí não é web scraping, aí é realmente uma simulação que você acaba fazendo a parte de coleta, mas vai fazendo essa simulação aí. E o Selenium é um cara desse, tem um outro cara que chama Cypress, que é um outro cara também para você fazer esse tipo de coisa. Mas eles são mais para teste de software, né? Na verdade, eles são usados para isso, mas eles foram criados para teste de software. Beleza? Perguntas, dúvidas, comentários? Daí eu já passo para o último ponto aqui, eu prometo. Prometo que não vou levar mais de 5 minutos, eu acho. Mas vou mostrar um negócio muito louco do Google Sheets. E aí? Alguém? Caramba, galera foi embora, cara. Não, depois tem que dar uma mergulhada nisso aí. Mas pode ir pro outro ponto aí. Vamos meter o louco, né? Então, exatamente. Depois dá uma mergulhada nisso aí. Por isso que eu deixei o código comentado para vocês entenderem melhor. Bem, o próximo passo é o seguinte, outro desafio nosso. O Lucão, ele tem isso aqui, ó. Latitude, longitude e aqui ele tem o endereço, né? Rua Tamandaré. Beleza. E nós queríamos fazer o quê? Converter isso aqui em bairro. Como é que vai fazer para converter em bairro? O Lucão até começou a fazer na mão, desistiu, né, Lucão? Eu fiz só de uns dados que eram 120 e poucas linhas, só que a outra tabela era 1.300 e pouco. Aí não dá, mano. Aí não dá. Aí não tinha como. Não tem como. Então o que eu fiz? Falei, cara, vamos achar uma solução para isso. Qual que é a solução? Eu tinha dado duas soluções. Uma era tentar via Google Maps e a segunda solução através de posts, né? Aí seria uma solução bem mais macabra se o Google Maps não desse. Graças ao bom Deus, o Google Maps deu. E eu vou mostrar para vocês como é que é o código. Eu criei aqui uma função chamada getDistrict, né? De tipo, pegar bairro, getBairro, né? E ela recebe dois valores, a latitude e a longitude. Tem um cara dentro do Google Maps, que é um cara chamado Geocoder, que faz isso. E dentro do Google Sheets eu consegui usá-lo assim, ó.
usando essa classe Maps aqui, a gente cria um novo geocoder, que é um cara que eu vou conseguir fazer. Pegar um endereço e transformar em latitude e longitude, ou fazer o contrário. Pegar a latitude e longitude e fazer o reverso. Geralmente eu quero descobrir, a partir de um endereço, qual a latitude e longitude. O reverso, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Latitude e longitude para endereço. Beleza. Aí eu fiz aqui um código, que é só isso aqui, essa linha aqui, ó. Essa linha que faz a magia acontecer. Essa linha bate no Google com a latitude e longitude e pega como resposta uma localização, que chama de location. Essa, se existir a latitude e longitude, obviamente, né? Então vai que você bota um valor que não existe no mundo aí, daí não dá. Mas vai funcionar para o mundo inteiro isso aqui. Beleza. Então, mundo, se você colocar uma latitude e longitude, que exista, né? Obviamente. E aí, eu vou pegar esse cara aqui, latitude e longitude. Estou supondo que os dados do Lucão são verdadeiros. Muito bem. E aí esse cara faz a magia acontecer. Quando ele devolve uma location, vem um monte de informação. Lá dentro desse location, nós temos o endereço. Então, se o status deu ok, ou seja, tem uma variável status lá dentro que fala se a requisição deu certo, se a conversão de latitude e longitude para endereço deu certo. Então, se for ok, beleza. Se tem resultado, ou seja, porque podem vir vários resultados até dependendo do caso, ou um resultado só, estou pegando aqui o primeiro resultado, o resultado 0 do vetor, uma lista aqui de valores, pegando 0. E aqui eu estou pegando o endereço formatado. Eu vou imprimir isso aqui para vocês verem. O que isso aqui faz? Eu vou rodar isso aqui no console para vocês verem. Só para poder testar, eu vou colocar uma latitude e longitude aqui, de exemplo. Vou pegar aqui a latitude e longitude da Duta ali, por exemplo. Só que é um dado que tem que ser com ponto, não com vírgula, né? Porque o bagulho é tudo no English aqui. E eu vou mandar imprimir aqui o endereço, para que vocês possam ver como é que ele vem o endereço, para vocês entenderem a magia aqui de baixo. Então, vou mandar ele imprimir, vou rodar esse cara como getString, vou executar. Olha como que o endereço vem, ó. Rodovia Presidente Dutra, 166, Vila Guará, Guaratinguetá, São Paulo, não sei o que lá. Cadê o bairro? Tá aqui, ó. Você falou, Leandro, seu bairro deu Dutra. É porque eu fiz isso. Mas beleza, eu poderia pegar aqui Vila Guará. Então, o que eu fiz com esse bagulho aqui? Aí é uma questão também de lógica e manipulação de string, que a gente chama. Observem, eu consigo separar, ó. Se eu quebrar a minha string no hífen, eu tenho uma parte, duas partes e três partes. Ou seja, a primeira parte aqui é o endereço. A segunda parte é bairro e cidade. A terceira parte é estado, país, CEP. Beleza. O que eu fiz então foi isso. Eu peguei a string, address. Primeiro eu verifico se tem a palavra Dutra nela. Se tiver a palavra Dutra, eu falei que o bairro chama-se Dutra. Porque eu estou querendo que, quando for fazer machine learning, entenda que a Dutra é Dutra. Não é bairro, é Dutra. Né? Beleza. Mas deve ter uns bugs aí. Tem que analisar melhor os dados que ele traz do endereço. Maravilha. Eu fiz aqui um split do endereço. Ou seja, eu separei por hífen. Ou seja, quebrei em três partes. Parte 0, parte 1 e parte 2. Como o que eu quero é bairro e cidade, essa aqui é a parte 1. Então, por isso está aqui, ó, 1. E eu fiz um novo split aqui por vírgula. Se eu olhar só para cá, ó, eu posso separar pela vírgula. Então, eu fico com a parte 0 e a parte 1. A parte 0 é o bairro, que está aqui, ó, parte 0. Pegou o bairro. Só que qual que é o grande lance do Google Sheets? E do Excel também, que também permite fazer isso. O grande lance não é você só criar um código aqui. Você pode usar o seu código na sua planilha. E aí foi o que eu falei para o Lucão fazer. Aliás, mostrei para o Lucão, mandei um print para o Lucão, mas agora, Lucão, agora você está descobrindo o que você tem que fazer. Pegar aquela função, jogar ali dentro do script, e essa função getDistrict, você pode jogá-la aqui, ó. Eu estou chamando a função que eu criei. Isso aqui, cara, você fala assim, pra você fazer machine learning, você precisa de Python. Para você fazer não sei o que, você precisa de Python. Você precisa, cara, precisa
de Python, tem gente que fala assim, não, você precisa de Python. Cara, Python vai ter muita coisa pronta, isso é o grande lance. Então você realmente vai precisar de Python para Machine Learning em algum momento. Mas o fato é que muita coisa que a gente faz não precisa de Python. Então, precisa conhecer as ferramentas que a gente tem. E eu posso fazer isso dentro do Google Sheets. Então a proposta hoje era trazer aqui poderes do Google Sheets para vocês. Então nós temos aqui, ó, Get Strict. Eu estou passando aqui o A4 e o B4. Ou seja, A4, B4. Então ele está pegando aqui, ó, dinamicamente, para cada valor da planilha, ele bate no Google e traz aqui, ó. Aqui ele trouxe 171, vai ter que fazer uns ifs lá também, viu, Lucão? Para tratar, rodovia, não sei o quê. O Kleber lembrou de uma frase que eu falei, morra Python. É isso aí, ó. Rua São Benedito no Campo Galvão, Rua Álvares Cabral no Campo Galvão, Rua Joaquim Miguel no centro, Vila Santa Rita, Mirante, Roni, não sei o que lá. E aí o Lucão pode pegar simplesmente e fazer assim, ó. E passar para tudo aqui. Vai dar erro pelo visto aqui, né? Lá deu erro porque não existe latitude e longitude aqui nessa linha. Muito bem, mas observe, quando eu aplico a função, eu consigo rodar dinamicamente dentro da planilha. E aí? O que vocês acharam da magia do Google Sheets? Pouco, eu tinha preconceito com Google Sheets, Marlon. Só usava o Excel mesmo. Agora eu vou ter que mudar, cara. Vai ter que mudar. E no Excel, você vai fazer a mesma coisa. Usar as funções na sua planilha, né? Só que com VBA, né? Só essa diferença, né? Mas o JavaScript aí no Google Sheets, ele pode facilitar bastante a vida para quem vem aí de uma linha de JavaScript, né, cara? Eu vou recomendar até, se as pessoas aí quiserem se aprofundar em JavaScript, tem um curso. Na verdade, eu vou recomendar duas coisas aqui já, né? Eu gosto muito desse site do Free Code Camp, não sei quantos conhecem. Aqui, cara, ó, tem esse curso de JavaScript, que é JavaScript puro mesmo. Aprender a base de JavaScript, né? Como é que eu posso aprender? Tem 300 horas, mas não quer dizer que você vai levar 300 horas. É um curso de código. Você vai aprendendo fazendo código. Não é curso de vídeo, não fica só vendo, não. É código. Códigos curtinhos, tem uma aulinha e código. E tem um outro curso muito legal aqui, cara, que eu tô fazendo esse curso vagarosamente também, que é Machine Learning com Python, que ele usa o TensorFlow. Então é um curso bem da hora também. Esse já tem vídeo, porque também fica difícil você fazer só com código. Então uma parada bem legal que dá para se trabalhar também aí, Machine Learning com Python. Então é o Free Code Camp, mandar esse cara para vocês aí no chat. Depois eu coloco esses links aí todos no grupo nosso também. Pessoas, expandiu o horário hoje aqui, mas espero que vocês tenham aí, cara,